melhor do que receber um baita especialista quando o assunto é publicidade e comunicação. E se eu disser para vocês que ele foi pioneiro, certamente já saberão que eu estou falando do Oswaldo Mendes. Seja bem-vindo e que honra ter você aqui. Tá, muito obrigado. Estou às suas ordens. Nossa, olha, aumentou aqui meu prestígio. Seu Oswaldo, meu pai, ele costuma dizer que quando estamos diante de alguém com muita sabedoria, se formos um pouquinho inteligente, a gente deixa a pessoa falar, a gente exerce aquilo que eu gosto muito, que é a escuta ativa. Então, hoje eu estou aqui para lhe ouvir. Eu quero fazer um pedido, me dê essa aula. Obrigado. Me dê essa aula, eu quero começar um resumo. Aí eu sei que tem uma jornada grande, seu Oswaldo está com 93 anos, seu Oswaldo? 94 anos, então tem muita história para contar. Eu queria que o senhor compartilhasse aí um pouquinho do início. Eu queria lá no jovem, como foi essa entrada aí você é publicitário e jornalista. Exatamente. Como foi um pouquinho até chegar nessas profissões? Olha, aos 15 anos de idade, 15, eu meti na cabeça que iria ser jornalista, que eu iria ser repórter. E escolhi como meu primeiro jornal a Folha do Norte, que era o grande jornal, na época, era o grande jornal da região. Só que não consegui vaga na Folha do Norte. E aos 16 anos, eu consegui, então, começar na Vanguarda, que era um vespertino da rede de jornais de Assis Chateaubriand, os Diários Associados. E a Vanguarda estava treinando a equipe que iria assumir a província do Pará, que iria ser relançada daí a pouco. Então, aos 16 anos, eu comecei como repórter na província do Pará. E fiquei lá como repórter de generalidades, depois repórter de política. E acho que encerrei a minha carreira jornalística entrevistando com exclusividade o Albert Einstein em Princeton, nos Estados Unidos. A gente tem essa foto aqui, né? Tem. Vamos soltar essa foto aqui. Como foi isso, seu Oswaldo? Mesmo. Isso aí eu fazia parte de uma comitiva de estudantes de Direito e Engenharia que foi até os Estados Unidos, passando por vários países da América Central e indo até o Canadá. E em cada lugar a gente tinha um programa, tinha alguma coisa para fazer, para conhecer, para entrevistar alguém, para visitar uma obra, etc. E lutamos desde o início com a Embaixada do Brasil e com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a do Brasil nos Estados Unidos, pedindo uma entrevista com Einstein. E ele concedeu para os estudantes. Mas eu me apresentei a ele em particular dizendo que eu era repórter e queria fazer uma entrevista com ele, e ele me concedeu a entrevista. Foi publicada aqui na Manchete, que era uma grande revista semanal, não sei se vocês têm uma ideia de que era a Manchete, porque naquela época, sim, como não existia televisão, as revistas de formato de jornal, a Manchete tinha um formato grande. Era o mesmo formato da revista francesa Paris Match, da revista americana Time, da Life, etc. Então, ela cobria a imagem que o jornal não trazia, porque os jornais eram impressos em preto e branco e as revistas já eram impressas em cores. Então, as revistas tinham tiragens espetaculares. A Cruzeiro, que era o grande concorrente da Manchete, tinha uma tiragem de 700 mil exemplares por semana. Hoje não tem nenhuma revista com tiragem nem parecida com essa. As revistas mudaram muito, quase acabaram. Bom, eu acho, então me atendeu e me deu uma entrevista muito bonita, que ele fala inclusive em guerra, ele fala em paz. E detalhe curioso é que, no fim, ele acabou saindo da sala dele. Fazia um frio enorme nos Estados Unidos nessa época.
era a menor temperatura dos últimos 50 anos lá. E nós todos estávamos de capote, etc. Mas dentro da sala dele, todos tiramos o capote. E ele estava assim, porque aí tinha calefação, onde você estava mais agradável. E quando eu pedi a minha máquina, eu era jornalista de uma época em que o repórter era repórter, escrevia. E o fotógrafo fazia as fotos. Sempre trabalhávamos em dupla. Mas numa viagem como essa, eu não levava fotógrafo. Eu nem tinha máquina, comprei lá por causa da entrevista do Einstein. Mas era uma máquina de amador. Então eu vi que naquele ambiente mais escuro do que aqui, eu não iria conseguir fazer foto sem o flash. Então eu pedi a ele para nós sairmos para fazer as fotos. E ele concordou. E apressadamente saiu sem botar capote, aí foi todo mundo, como eu, sem botar capote, sofrendo como que o frio. No fim, ele pediu que nós mandássemos as fotos feitas lá para ele e nós nunca mandamos. Eu me lamento muito de não ter atendido esse pedido dele. Bom, essa para mim foi a coroa da minha temporada, do meu tempo de repórter. Houve outros episódios, outras reportagens, mas não nenhuma delas tão forte que repercutisse tanto quanto essa aí, claro. Deu um nervosismo, tá assim, de frente pro Não, Einstein? até que não. Então já era muito natural a comunicação, essa coisa da entrevista para o senhor, né? Porque naquela época, Belém era um ponto de pouso obrigatório para todo avião que viesse dos Estados Unidos para o Brasil, para a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. Não havia nenhum avião com longa, como é que se diz, que tivesse capacidade de voar uma coisa muito grande. Os aviões, então, vinham pousando em várias cidades no intermédio, a começar por San Juan de Porto Rico, também paravam em Paramaribo, Cayenne, não sei o que mais, Belém, de Belém, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Então o voo era Nova York, Buenos Aires. Era um voo feito diariamente 2 vezes. Então, naquela época, Belém tinha 2 voos diários para Nova York, 2 voos diários para Buenos Aires. Bem, toda e qualquer importante autoridade que saísse do Brasil para os Estados Unidos, ou que viesse de lá, passava no aeroporto de Belém. Então, no aeroporto de Belém, eu entrevistei o presidente Truman, o presidente Eisenhower, entrevistei o presidente Dutra, o presidente Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, todo mundo tinha que pousar aqui. Mesmo aqueles que pousavam e não desembarcavam do avião, que houve casos assim. Por exemplo, o Marechal Marshall, que era o chefe do Estado-Maior americano na Segunda Guerra Mundial. Ele não desceu do avião. O avião reabasteceu com ele a bordo. Então, nós nunca entrevistamos o Marshall em Belém. Então, havia casos assim. Mas a grande maioria desembarcava e a gente aproveitava e entrevistava. Então, nós fomos adquirindo aí um certo traquejo de falar com autoridades, etc. Nessa época, eu ainda tinha... Bom, eu trabalhava, eu estudava, comecei a estudar Direito e, de qualquer maneira, o salário de jornal era muito pequeno, muito escasso. Então eu achei de procurar mais um emprego, porque eu trabalhava de manhã ou à tarde e trabalhava e estudava à noite. Eu já estava, antes da universidade, eu estudava à noite. Depois eu tive que mudar o horário quando fui para a universidade, que no caso não era universidade, não existia universidade, era a Faculdade de Direito do Largo da Trindade. Então eu precisei de mais um emprego e consegui um emprego na Câmara Municipal de Belém,
onde eu era redator. Eu redigia discursos, projetos, requerimentos, tudo que o vereador precisasse, fosse quem fosse, que eu não trabalhava para nenhum partido, eu trabalhava para a Câmara. Eu tinha que atender todos os vereadores. Mas sobrava tempo. E como sobrava tempo, eu pegava na província do Pará, eu estava lá na província nessa época, eu pegava os jornais, as revistas que eles recebiam e levava para matar o tempo na Câmara, aquele tempo que sobrava, porque era bastante, era um expediente inteiro. E acabei gostando do assunto publicidade. Começou daí, então, a minha aproximação, o meu namoro com a publicidade. Depois disso, eu comecei a comprar livros em livrarias do Rio e de São Paulo, quando ia lá, ou pedia para alguém para comprar e me trazer. A sua maioria eram livros até em espanhol. Tinha pouca literatura em português naquela época. Literatura especializada em propaganda. E aí, um dia, eu decidi que estava na hora, porque eu descobri, trabalhando também no jornal como repórter, eu descobri que, primeiro, os jornais não tinham departamentos comerciais, como tem hoje, não tinham corretores, não tinha quem tratava da publicidade no jornal era o gerente do jornal. O gerente que faz tudo, que é gerente mesmo. Então, se você queria colocar um anúncio no jornal, você falava com o gerente. Acertava o preço e pagava. Bom, isso aí me fez levar e aí eu procurei e não tinha nenhuma agência aqui. Eu já conhecia, já sabia que era agência pela leitura dessas revistas especializadas, das colunas que existiam nos jornais de Rio e São Paulo, pela leitura dos livros. E eu decidi, achava que estava na hora, então, de termos uma agência de propaganda. Você viu ali uma oportunidade, né? Pois é. Eu tinha 27 anos. Não, eu tinha 27 menos 5, eu tinha 22 anos quando tomei essa iniciativa. E o meu sócio, quem eu procurei para associar comigo, Avelino Henrique dos Santos, ele tinha 20 anos. Ele era da família, de uma das famílias proprietárias da Rádio Clube do Pará, que era então a única emissora no Pará. E eu tinha experiência de jornal, era repórter, já era redator, já escrevia colunas políticas. Então nós entendemos que nós tínhamos ali duas pessoas que entendiam um pouco de jornal e um pouco de rádio, que eram os dois grandes veículos da época. Não existia televisão. E ele topou a parada, ele deixou a rádio. Como eu pedi, eu renunciei meu emprego público, para grande aborrecimento da minha família e dos meus amigos, de que nunca se deve abrir mão do emprego público, mas eu abri. E nós saímos então para a SM Publicidade, que era Santos Mendes Publicidade. E foi assim que nasceu a primeira agência. Cheia de novidades, porque nós não tínhamos, por exemplo, as gráficas que no Rio e em São Paulo atendiam as agências de lá, produzindo os clichês de anúncios. E como vocês faziam? Nós montamos uma gráfica dentro da agência. Uma pequena gráfica suficiente para produzir os anúncios. Depois, nós começamos a trabalhar com a gráfica Brum do Rio de Janeiro, que era a mais importante, que atendia as agências cariocas. E aí o que é que acontece? Nós mandávamos dentro de um envelope o layout, até a arte final. Tudo isso era fácil de colocar no envelope, mandar despachar pela companhia aérea ou ir ao aeroporto e encontrar alguém conhecido o suficiente para levar. O que não fosse conhecido, que tivesse
cara de ser uma pessoa séria, que não ia jogar fora a nossa encomenda. E aí nós pedimos, vai para o Rio, vou, tá, pode levar isso aqui, tá, posso, envelope. Mas a volta era um clichê montado em madeira, de chumbo, pesado. Imagina um anúncio de uma página. O jornal já era desse tamanho que ainda hoje é o Liberal, talvez um pouco maior até do que o Liberal hoje. Porque naquela época havia uma cultura aqui no Pará de pedir para alguém levar alguma coisa para o Rio, sempre o Rio. Era a capital do país, era a segunda cidade de todos nós. Então você chegava no aeroporto, cansei de dizer não, como cansei de levar encomenda de pessoas que eu não conhecia. Eu chegava e me pediam. Então veio um cidadão uma vez com um pacote enorme, que era uma boneca para a filha dele, pedindo. Eu digo, pô, eu vou levar isso no colo. Já tinha despachado. Mas eu fico pensando, no risco, né? Que hoje em dia ninguém aceita levar uma encomenda, né? Não, deve, naquela né? naquela época já era um risco. Né? Porque aí nós tivemos, em 1964, a Revolução. Então os aeroportos eram muito fiscalizados. Os passageiros. Então a agência, desculpe se eu estiver sendo ignorante. A primeira nasceu em 1956. Uma crise, né? 1956. Quando eu me separei do sócio, e nós continuamos muito amigos, mas acabou a sociedade SM, eu fundei a Mendes. Isso já foi em 61. Em 61, fundamos a Mendes. Nessa época que eu tinha 27 anos, em 61. Então fundei a Mendes. E em 1961, quando fundamos a Mendes, a J. Walter Thompson, que era a maior agência em funcionamento no Brasil e uma das maiores do mundo, era uma multinacional, ela fez uma pesquisa, porque o objetivo dela era aumentar a sua rede de escritórios. Eles tinham um escritório em Rio e São Paulo e queriam abrir escritório em Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Belém. E fizeram uma pesquisa, um estudo de mercado em cada uma dessas 4 cidades, e em 3 o estudo recomendava abrir escritório. Mas em Belém não recomendava. Dizia que não havia mercado para uma agência em Belém. Eu não sabia disso e fundei a Mendes. O presidente da Thompson, né, da agência que fez essa pesquisa, depois me contou, ele mesmo me contou. Pô, Mendes, você é corajoso. Eu disse para ele, eu não sou corajoso, eu não sabia dessa pesquisa. E ele me mostrou a pesquisa. E aí fez um acordo operacional conosco, e que nos beneficiou trazendo algumas contas junto com ele. Então eu digo que nós estávamos ali, foi no mesmo ano que o Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, entrou, saiu, voou ao espaço, né? Saiu do planeta Terra e foi para o espaço. E foi também o ano em que o Jânio Quadros, presidente da República, renunciou. Então, vocês imaginam, além desse estudo, ainda tem a renúncia do Jânio. Quer dizer, porque o mercado, durante algum tempo, ficou meio nervoso, sem saber o que ia acontecer com o país, que nós vivemos situações bem difíceis naquela época. Ou seja, o ano de fundação da Mendes veio junto aí com várias datas, né? Importantes. Entre elas, a fundação da Mendes, né? Sim, tudo bem. Olha, seu Oswaldo, vou lhe falar, o senhor falando agora das grandes personalidades, aí deixou o senhor familiarizado ao entrevistar, né, essas pessoas, e eu fico pensando no lugar dessa, assim, quando a gente tem como referência, por exemplo, o senhor entrevistou ali grandes personalidades e disse, eu acabei pegando, né, o traquejo. Mas para a gente, aí eu vou me colocar agora aqui, né, no meu lado mesmo, para a gente que faz comunicação mais recente, né? Tudo bem, já estou aí já também há alguns aninhos, mas mais recente diante da sua história, eu posso dizer que a mesma coisa que o senhor falou aqui, eu vou poder dizer, tipo assim, eu entrevistei o Oswaldo Mendes. Então, como estar nesse lugar de se tornar uma referência, mas uma referência assim tão grande, não só na questão do pioneirismo, porque quando você é pioneiro, geralmente já por si só já vira uma referência. Isso aqui foi pioneiro e tal coisa. Mas não, você
é referência, por exemplo, eu vou te dizer, antes de eu subir, tem um pessoal lá embaixo que falou assim, ele foi meu professor de redação publicitária. Aí o senhor caminhou, acho que a menina levou o senhor ao banheiro, e aí falaram assim, nossa, o Fred, nosso colega Ari, ele falou assim, esse homem é o homem mais inteligente de dentro de Belém. Então, assim, como vai o senhor receber ao longo dessa jornada toda, não só aqueles elogios que já vêm por conta de tudo que realizou, de todas as premiações, mas de estar nesse lugar mesmo, de ser assim, é uma honra lhe ouvir, sabe? Eu já contou só um pouquinho ainda dessa história, ainda tem muita coisa pra gente falar aqui, mas assim, é tão honroso, eu fico imaginando assim, como tá nesse outro lugar, onde daqui a pouco eu que vou poder dizer, nossa, que honra, eu já entrevistei o Oswaldo Mendes, sabe? Esse lugar, assim, de quem está do outro lado, é muito bacana, seu Oswaldo. Eu tieto mesmo, não tenho vergonha. Olha, eu acho isso tudo muito natural. Eu acho que é normal que você, ao fazer um bom trabalho, tem milhões fazendo um bom trabalho nesse mundo de Deus. Aqui em Belém tem milhares fazendo um bom trabalho, cada um na sua profissão, na sua carreira. Mas muitos mesmo. Então é ótimo que é uma sensação de missão, é uma sensação de dever cumprido? Eu acho que é. Né? Não é completo, poderia ser mais. Eu poderia talvez ter deixado mais alguma coisa para os estudiosos da propaganda, ou para os interessados, ou para aqueles que querem realmente viver disso. Mas não houve tempo. Nossa, gente, tem um legado aí, tem. Talvez o senhor não imagine. Olha, seu filho está ali, por trás das câmeras, não tem um legado? Isso é modéstia dele, né? Dizendo que poderia ter deixado mais. Poderia, sim. Uma honra lhe ouvir. Mas vamos lá, voltando aí para a história da Mendes, foi fundada. Pois é, foi fundada e a primeira... Mas a primeira conta mesmo... Não é da Mendes, é da SM que antecedeu a Mendes. O primeiro cliente que nós tivemos, nós não tínhamos nenhum cliente, era uma novidade, a agência de propaganda aqui. Então nós colocamos muita notícia em jornal. Era uma época que se lia muito mais jornal do que se lê hoje, é claro, e tinha muito jornal em Belém. Nós tínhamos ao mesmo tempo o Estado do Pará, a Província do Pará, a Folha do Norte, pelo menos esses 3 diários, e eram lidos. Então nós distribuímos notícias e falamos um pouco do que é a agência de propaganda, o que faz, para que serve, etc. Então, um dia, entra na agência um cidadão que se apresentou como fazendeiro, Manuel Ferreira, o nome dele, e o problema que ele tinha era o seguinte, ele tinha uma quantidade excessiva de coco-anão na sua fazenda que ele não estava conseguindo vender. Então, já que nós éramos os pioneiros do negócio de propaganda, etc., ele se recorria a nós. Ele viu, ele já tinha feito classificados, que era como ele fazia, e vendia uma quantidade normal de coco-anão, mas crescia a produção e encalhava também um pouco, porque ele tinha uma fazenda muito grande, com muito coqueiro-anão. Então chegou uma hora que ele começou a se preocupar e precisava vender antes que perdesse frutos, etc. E quando nós pegamos a ideia, o projeto, o pedido do anunciante, nós vimos que nós também não conhecemos nada de coco-anão. Para que serve coco-anão? Vamos vender para quem o coco-anão? E começamos a estudar. E cada vez que a gente descobria alguma coisa, a gente sentia que nós estávamos diante de alguma coisa muito grande, muito importante, que beneficiava muita gente. Então, o que é que nós... Mas nós não tínhamos, naquela época, não existia Google, não existia internet, exato, para ir lá pesquisar. Não existia nem empresa de pesquisa aqui. Então, nós sugerimos a ele fazer um concurso de reportagem. E
e vamos pegar a maior parte da sua verba e vamos destinar a premiar as melhores reportagens. E vamos ficar com a parte pequena para fazer um anúncio depois. E ele topou. E foi feito o concurso. O concurso descobriu coisas fantásticas. Uma delas, de que na Segunda Guerra Mundial, os japoneses usaram aquela água de coco como soro fisiológico, quando chegou um momento que eles já estavam debilitados pela guerra. Coisas assim foram descobertas. Terminado o concurso, premiados os repórteres que fizeram as melhores reportagens, sim, havia um júri também de jornalistas, etc. Aí nós fizemos um anúncio. Quer dizer, já estava suficientemente esclarecido pela imprensa, através dessa reportagem, os benefícios do coconão. Aí nós fizemos um anúncio. Fizemos um anúncio vendendo mudas de coconão e vendendo exemplares, né, de coconão. Dias depois, nos procurou o nosso cliente, muito feliz, dizendo que, primeiro, tinha vendido todo o estoque de coconão. Segundo, ofereceram um preço tão bom que ele vendeu a fazenda. Vendeu a fazenda, que não era o objetivo dele. Gente. Mas, e terceiro, levou uma garrafa de champanhe francês para nós tomarmos. Que bacana. E trazendo para os dias de hoje, isso daí é o que a gente chama, né, a área de criação de conteúdo. Porque através desse concurso, gerou-se todo esse conteúdo que esclareceu as pessoas dos benefícios e depois fechou com o anúncio. Olha só, você já estava ali criando conteúdo. Um único anúncio. Um único anúncio. Também depois de todo esse conteúdo ali, nem precisava. Não precisava mais, né? Exato. Poxa, por dias e dias só se falava em coconão nos jornais, que todo repórter se entusiasmou em ganhar um concurso, poxa. Depois ainda tomou um champanhe para brindar. Pois é, aí foi na agência. Vieram outros clientes, né? Já estava... Bom, esse cliente foi só essa vez, porque ele vendeu e desistiu, não entrou mais. Não sei o que é que ele foi fazer depois. Mas abriu a porteira aí para chegar um monte de cliente. Mas sim, aí eu abri a porteira, é claro. E aí esse sucesso que a Mendes... Quantos anos? A Mendes, 62. 62 anos, gente. E o senhor nativa, né? Nativa. Nós fomos eleitos a agência do ano do Brasil pela revista Caboré, que faz essa premiação há 43 anos. Nós somos a única agência fora de São Paulo a ganhar esse prêmio. Mais ninguém fora de São Paulo foi eleita agência do ano. Isso já é mais recente, é bem mais recente, né? Que nós temos outros casos históricos nessa questão de... Sim, vamos até soltar um vídeo aí do cobiçado Leão de Cannes. Ah, sim. Muito engraçado essa propaganda. Olha, o que aconteceu com esse comercial, aconteceram coisas incríveis. Uma ótica da Áustria mandou uma correspondência para mim, também numa época que ainda não existia e-mail, nada disso. Era carta aérea, né? Eles mandaram uma carta dizendo que queriam comprar o filme para veicular na Áustria, é claro, na língua do país, e trocando o nome de Ótica Belém lá pelo nome da ótica de lá. Nós não vendemos, porque eu consultei todo mundo que participou do filme. Tinha os dois atores. Os dois atores são de onde, seu Oswaldo? Rio de Janeiro. Do Rio? Do Rio. Foi filmado no Rio. Porque a produtora achou mais barato filmar no Rio do que trazer e vir para cá, trazendo equipamentos, etc. Foi filmado lá.
E desses dois atores, o cachê mais alto foi do Cão. Foi. O proprietário do Cão cobrou mais caro do que porque os dois eram iniciantes. Olha só. Os dois eram pessoas que estavam começando a carreira de modelo. Então eles cobraram barato. E o dono Do Cão meteu a mão. meteu a mão, até rimou. Mas me conte um pouquinho dessa campanha aí que foi premiada. Nos anos 80, quando ela foi feita, a BBC de Londres, no fim dos anos 80, já iniciando 90, eles fizeram a eleição dos melhores comerciais da década. Eles costumam fazer isso toda década. E o nosso foi incluído entre os melhores comerciais da década. Como foi chegar essa notícia para o senhor? Isso é uma alegria, né? Uma alegria muito grande. Além disso, ele foi comentado por um publicitário americano, Donald Gunn, que hoje tem um blog, tem um site em que ele comenta sobre propaganda, analisa campanhas, etc. E na época, ele estava no festival que foi premiado, e aí estava também um outro comercial que também usava o mar como cenário, que é o caso aí, é um pouco de areia e mar. Uhum. Então, ele fez uma palestra sobre comerciais baratos e comentando o que fazer para você tornar mais barato um comercial. Um deles, que ele dá como sugestão, é usar o mar. Mas o mar como está aí, nesse comercial? Porque ele mostrou um comercial francês para exemplificar do que ele chamava de um mau aproveitamento de um cenário tão barato por um comercial que ficou tão caro. O que era o comercial? O comercial era o lançamento de uma marca de carro. Como é que era o comercial? Aparece um porta-aviões da Armada Francesa, porta-aviões. Em cima do porta-aviões tem um carro da marca. Ele sai correndo naquele passadiço do porta-aviões, que no fim, quando se trata de avião que é para isso que é feito o porta-avião, o avião decola. Mas no caso, o carro cai no mar. E aí, o carro surge debaixo do mar, em cima de um submarino. Então, se diz, poxa, quem paga isso? Esse é o caso. Quem paga isso? O fabricante pagou. A Armada Francesa não ia botar o seu navio capitânio, um porta-aviões lá fora, usar os aviões, porque eles também eles aparecem lá fazendo piruetas, e usar ainda um submarino para levantar uma marca de carro. É Essa claro que conta foi cara, né? deve ter sido caro. Sem falar que, no mínimo, 2 carros foram perdidos nessa operação dentro d'água. Um que caiu e o outro que vinha preso em cima de um submarino. Então, até nessa comparação feita por um publicitário que eu não conheço, valeu como mais uma premiação esse comentário que ele fez, comparando a nossa Ótica Bela, o nosso comercial, com um anunciante poderoso que era aquela marca de carro, marca francesa, que eu confesso que eu nem me lembro mais do nome da marca, porque o comercial atrai tanto, chama tanto a atenção das pessoas, capta todo o foco da gente, que a gente no fim não está nem preocupado com a marca. Você está dizendo, poxa, que maravilha, é realmente um comercial poderoso, é um comercial bonito em termos de apresentação, né? de cenário, de tudo. Pelo que movimenta ali, você já viu botar dentro do seu comercial um porta-aviões, um submarino, mais aviões? Que é isso? Bom, esse foi outro resultado dessa campanha
dessa campanha da ótica. E foi nesse ano, o comercial da marca de carros francês, eu tenho a impressão que também ganhou o mesmo prêmio do que nós ganhamos, não tenho certeza. Mas estava no festival, no mesmo festival. Bom, que mais? E vocês foram premiados. Nossa, fomos premiados. Que alegria. E pagando caro só o cachê do cachorro. Só o cachê do cachorro. Porque esse é outro ponto que se exige muito de uma agência de Belém, que é você trabalhar com os custos mais baixos possíveis. O nosso mercado é pequeno, nós não temos grandes anunciantes aqui, quer dizer, temos poucos. Por isso que eu digo que o mercado é pequeno de poucos grandes anunciantes. Mas não é como a verba de um anunciante nacional, que veicula em todo o país. Aí a verba desse anunciante é muito maior que as nossas verbas. Então nós nos acostumamos desde cedo a exigir pouco em termos de produção, de custo de produção. Daí surgem ideias como essa, filmada propositadamente na praia, porque esse cenário aí podia ser em outro lugar. Poderia ser outro, mas custaria mais caro. Praia você não paga para ninguém. Uhum. Nós filmamos um comercial aqui em Belém, para uma outra loja, em que não há apresentador, não há atriz, não há... É todo ele preto e apenas um diálogo de um casal por causa da falta de luz. Como faltou luz, há um diálogo em que eles combinam que no dia seguinte eles irão à Eletroluz para resolver o problema da falta de luz na casa deles. E todo ele preto. Portanto, só pagamos um casal para fazer o diálogo. Só, mais nada. Custo baixíssimo, né? Depois desse comercial, várias vezes nós fomos procurados por outros anunciantes dizendo que queriam um comercial como aquele. Eu disse, mas aquele já foi feito. Dificilmente vamos poder repeti-lo. Não tem como. Também fizemos um outro comercial para uma sapataria, em que nós mostramos apenas os pés de pessoas para anunciar as novidades da sapataria. Porque mostrando o pé, nós pudemos trabalhar inclusive com as pessoas, com funcionários da Mendes, porque era um cachê muito barato. Era realmente quase que uma doação. Se mostrássemos o corpo inteiro, a seleção seria outra. A pessoa pode ter um pé... O pé não tem nenhuma beleza maior ou menor. Agora, o corpo inteiro já tem. Então, você tem que escolher aquelas pessoas e, com isso, acaba pagando o cachê. Mas a sapataria não teria dinheiro para investir alto numa produção para televisão. Foi daí que surgiu essa ideia. Então, nós nos acostumamos a ideias assim simples, como é o caso desse do comercial da ótica. E ficou uma marca também nossa, porque nós dávamos jeito, nós dávamos solução ao grande problema que é a falta de verba no mercado. De verba. Mas... Seu Oswaldo, comentando antes de começar ali com o João, nosso colega que está aqui, eu falei, nossa, ele já devem perguntar tanto para ele quando ele vai dar entrevista sobre o Caboré, sobre o prêmio. Lógico, a gente não poderia ter deixado de tocar, mas eu quero, quando eu falei para o senhor assim, vamos me dar uma aula aqui, eu falei, não, eu tenho que tirar dele ali um pouquinho do que eu sei que tem gente na nossa audiência, pessoas inclusive mais jovens, que querem saber de uma pessoa com tanta sabedoria, com essa jornada tão premiado, quer saber do senhor. Então, por exemplo, o que para o senhor não pode faltar em um publicitário? Eu acho que inteligência.
Eu acho que a primeira coisa importante é que ele seja inteligente. Isso para citar uma. Agora, se eu for citar tudo de que precisa um publicitário, é uma lista bem mais longa. Uma lista vasta. Bastante longa. Talvez eu possa até me esquecer de alguma coisa. Eu não gostaria de cometer essa gafe. E aí o senhor foi tão elogiado ali pelos nossos colegas como um excelente redator publicitário. Tem alguma dica também que possa deixar nesse sentido para quem pratica aí a redação publicitária? Olha, eu não sei... Para quem faz copy hoje, como a nossa colega ali, a nossa produtora do programa? Eu não sei se nós vamos durar muito tempo escrevendo textos para anúncios. Porque os tempos modernos estão mudando a maneira de você escrever. As palavras estão sendo encurtadas, estão sendo inventadas algumas outras palavras que parecem não ter pé nem cabeça, mas elas se encaixam, elas substituem alguma coisa. Tomara que eu seja errado com essa dose de pessimismo, tomara. Eu acho que o texto é muito importante, tão importante quanto a ilustração, muitas vezes é mais importante, mesmo porque você pode fazer um belíssimo anúncio só de texto. E tem gente que diz, mas texto longo, não lê. Lê sim. Se interessar o assunto, a pessoa lê, por mais longo que seja. E há casos, inclusive, existem anúncios históricos imensos, de texto imenso, que foram lindíssimos e venderam. Na propaganda mundial tem alguns casos, eu não lembro agora, eu sei que um é até uma marca de carro, eu não me lembro agora qual é a marca, é um anúncio em inglês, que bateu um recorde em tamanho de texto, e funcionou e vendeu. Por quê? Porque as pessoas que se interessavam por carro ou por aquela marca acabaram lendo o anúncio. Até mesmo porque o tamanho do texto os levou a isso, até por esse motivo. Porque tinha um texto desse tamanho, vou ler. Se eu estou interessado num carro, então se lê. Então aí você tem que ser brilhante, você tem que ter fontes, tem que pesquisar, tem que primeiro ver dentro da sua mente o que é que deve, que tipo de mensagem deve colocar ali, para dizer o quê, de que maneira. Nós fizemos um anúncio aqui para o Liberal, que foi publicado no dia 7 de setembro, não deste ano, já uns 3 ou 4 anos atrás, em que nós listamos aquelas possibilidades de antagonismo entre as pessoas. Se eu sou sim, você é não. Se eu voto a favor, você vota contra. Listamos muitos, para no fim dizer que só existe uma unanimidade. Uma unanimidade. Qual é a unanimidade? É a Mãe Gentil Pátria Amada Brasil. O anúncio foi publicado no dia 7 de setembro. Que legal. Então, mostrando que entre nós há divergências históricas, divergências até mesmo normais, comuns, mas existe. Não existe unanimidade. Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade é burra. E nós dizíamos, nós listávamos no anúncio as não unanimidades para chegar a essa conclusão que me parece que é perfeita. Me parece que isso é verdade. Você pode pensar em alguma unanimidade aqui em Belém, já não digo no Brasil? Acho que não existe. Só existe uma mesmo, que é a pátria. Você falou em Nelson Rodrigues, deixa eu lhe perguntar então, o que o senhor está lendo neste momento? Neste momento eu estou lendo o Direto de Washington, do Washington Oliveto, a autobiografia do Washington Oliveto. Autobiografia. E estava relendo, aí já lendo pela segunda vez, Jamais Ceder,
os melhores discursos de Winston Churchill. Olha só. O Winston Churchill, para quem não se tocou, ele criou a marca mais vitoriosa, a marca mais famosa do mundo, definitiva. Eu já li em algum lugar de que só a cruz da igreja é tão forte quanto o V da vitória do Churchill. E esse V da vitória que você vê na televisão, você vê em fotografia de jornal, etc., em toda parte do mundo se usa para comemorar uma vitória, pequena ou grande, a vitória do time da Várzea, ou a vitória do Flamengo, ou a vitória do sei lá do quê. E, no entanto, esse V da vitória, em grande parte, não sei se na maioria, mas em grande parte do mundo, não se escreve vitória com V. Sim, é só pensar nas línguas eslavas, na língua ucraniana, na língua de outros países, da Suécia, etc. Não se escreve vitória com V. Mas mesmo lá, nesses países todos, o V da vitória tem a mesma importância. Significa alegria, significa... significa uma série de coisas, né? Principalmente esperança, alegria, sucesso. E então, quem inventou isso? O seu Churchill. Inventou num momento em que poderia ser até, sei lá, muita gente na Inglaterra deve ter dito, esse homem é maluco, porque a Inglaterra estava perdendo a guerra, estava ameaçada de ser invadida pelos alemães, e nessa altura ele cria o V da vitória. Mas que história é essa? A história é que ele queria dar aos ingleses a certeza de que juntos, de que trabalhando, de que lutando, eles venceriam a guerra como venceram. Então, era preciso ter um símbolo, e ele criou esse símbolo sem ser publicitário nem nada. Está aí até hoje. Quer dizer, está meio século se usa o V da vitória para comemorar alguma vitória, por menor que seja. Tem tanta mudança, né? Principalmente quando a gente fala dessa última geração, dessa geração, que eu imagino, e eu falo, eu enquanto comunicadora, já convivo com mudanças, mas eu imagino que na publicidade elas são maiores ainda. São maiores, mas sabe o que acontece? A gente vai aceitando aquilo, vai se imiscuindo daquilo, vai se envolvendo de tal maneira, né? De tal maneira a gente se envolve que nem percebe às vezes que a gente está adotando uma postura diferente, que a gente está adotando um caminho que nunca antes se pensou nele, coisas assim. Tem muitos jovens lá na Mendes? Tem. Tem que ter, né? Estamos sempre tivemos muitos jovens, sempre tivemos. Convivendo várias gerações, né? Se me tirar de lá, você vai encontrar uma média de idade lá embaixo. Eu é que estou dando um peso para aumentar essa média. E esses jovens lhe perguntam muito? Que eu acho que vai ser chato ficar... Nem tanto. Não? Não. Então eu que ia ser chata se eu trabalhasse assim. Eu ia ficar querendo perguntar. Não perguntam muito. Eles vão também aprendendo pelo dia a dia, pelo que se faz. Eu sou curiosa, mas a curiosidade me ajudou muito. Eu acho que é importante ser curioso. Ajudou muito. A minha história dentro do jornalismo, seu Oswaldo, eu fui a primeira mulher aqui na Rádio AM para falar de futebol. Na Rádio AM fui a primeira mulher. E na época eu lembro que teve muita resistência, né, a minha entrada, tudo, porque tinha bastante preconceito. E aí o senhor falando ali da sua história, eu vejo assim, gente, como tem coisas que são atemporais, que não mudam. Primeiro é você querer algo, estudar, pesquisar. Todo mundo que vem aqui, que já tem uma jornada muito grande, aí eu falo do senhor, o Pedro, enfim, eu sempre pergunto e sempre esbarra nesse ponto, sabe? Quando a gente pede aqui para deixar, né, Ari, uma dica, para deixar alguma coisa que possa servir para quem está assistindo a gente, principalmente essas gerações mais novas,
sempre esbarra nesse ponto, e é o ponto que eu acredito mesmo, que é da gente estudar, procurar saber, se informar, se a gente quer atuar naquilo. Eu queria muito jornalismo esportivo, formei em Brasília, mas eu queria o jornalismo esportivo, numa época que não tinha, e eu queria rádio, eu queria que meu avô pudesse me escutar no radinho, né, numa rádio AM. Então eu estudava aquilo, eu lia a revista Placar, eu assistia aos jogos. Quando eu bati na porta de um veículo aqui, eu sabia que eu sabia fazer aquilo. E claro que eu escutei, não é lugar de mulher, mulher e tudo. E eu insisti muito, e sou muito grata a quem abriu as portas na época. Seu Tavernac, que não está mais aqui, Pio Neto era o comentarista, Jorge Luiz comandava lá a rádio, Carlos Alberto. Essa turma eu sempre gosto de citar, porque realmente abriram, me deram uma oportunidade ali. E eu falo assim, mas eu não teria conseguido ficar ali, atuar por alguns anos, entrar no jornalismo, ter feito essa história, né, de certo modo, ter sido a primeira mulher na rádio AM, se eu não tivesse feito isso tudo que você estava falando aqui. Se eu não tivesse ido estudar, se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse sido curiosa, ido buscar. Então, talvez o que eu mais sinta hoje é vendo as pessoas querendo as coisas com muita facilidade, porque a tecnologia, ela ajuda, porque ela ela encurta alguns caminhos, mas também, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas quererem tudo na mão, tudo com muita facilidade, as pessoas não buscando, me assusta as pessoas lendo menos, me assusta as pessoas pesquisando menos. Então, é por isso que eu falei para o senhor aqui no início, eu falei, eu quero lhe ouvir, porque primeiro que eu adoro estudar, gosto muito, e diante de uma pessoa com toda a sua jornada, eu acho que eu só tenho que ouvir aqui mesmo. Você quer ver outro capítulo da nossa história? Pará tem umas coisas interessantes. Chegou uma época que nós tínhamos 2 boas companhias de aviação operando ao mesmo tempo, com sede aqui em Belém. Como nós tínhamos 4 bancos privados paraenses funcionando aqui, com sede aqui. Um desses bancos era nosso cliente. Uma dessas companhias, as 2, aliás, foram nossos clientes em épocas diferentes. A Paraense Transportes Aéreos, uma delas, comprou um equipamento novo chamado Fairchild Hiller 227B. Era um avião recém-lançado, jato-hélice. Naquela época, tinha tanto jato-hélice quanto começava a ter jato puro. Bom, mas eles compraram, era um avião próprio para as linhas regionais, linhas razoavelmente curtas, e que iam de pouso em pouso, de cidade em cidade, ligando uma série de cidades. A nossa campanha para esse avião era uma campanha mais destinada à rádio. Falaste em rádio, eu me lembrei, mais destinada à rádio. E aí eu fiquei pensando, como é que nós vamos anunciar pela rádio um avião que se chama Fairchild Hiller 227B? E resolvemos ousar. E levamos ao cliente uma ideia, mudar o nome do avião. Tá bom, eu vou mudar, mas qual é o nome que você sugere? Nós levamos 70 nomes. 70 nomes, e ele escolheu o melhor, que era o meu preferido, Hirondelle. Hirondelle é andorinha em francês. Tem muito a ver com avião, andorinha, Hirondelle. Por outro lado, na época, o avião da moda no Brasil era o Caravelle. Então, o Hirondelle já está brigando quase que perto com o Caravelle, embora o Hirondelle seja mais para linhas regionais e o Caravelle era para as grandes linhas, como Rio, Belém e coisas assim. Mas tudo bem. O presidente da companhia gostou e começou a haver resistências dentro da companhia, porque, como eles diziam, tinham razão. É que quem paga a primeira campanha de lançamento de um avião, na época, naquela ocasião, não sei se ainda é assim hoje, é o fabricante. Quer dizer, o avião é da companhia, é lançado pela companhia, mas o fabricante paga, faz parte do pacote. Então eles diziam, tinha um vice-presidente lá que dizia, como é que nós vamos mudar o nome do avião? Tirar o nome americano, o avião é fabricado nos Estados Unidos, vamos botar o nome francês e vamos querer que o americano pague? Tinha lógica. Uhum.
Mas não custa tentar. E o presidente da companhia resolveu levar o problema para os americanos, os fabricantes do avião. Eles adoraram o nome, autorizaram imediatamente o nome, fizeram mais, encomendaram a pintura do avião, nós que criamos a pintura do avião, que depois foi elogiada por eles, que era a melhor das 25 companhias que estavam voando naquela ocasião, um novo equipamento. Então, isso é outra coisa que precisa o publicitário. Agora perguntaste o que é que deve se exigir de um publicitário. É isso, é usar. Usar. Não Concordo. custa usar. Imagina se vocês tivessem desistido sem ter ido perguntar, né? Sem ter ido levar para eles, para que eles mas pudessem um detalhe perguntar. do nome Irondelli é que escreve e pronuncia da mesma forma. Irondelli. Então não tem erro o locutor falar em Irondelli. Não tem erro. Agora, Fairchild Hiller 227B, além de ser um nome Nem enorme. eu conseguiria. Não se escreve Fairchild Hiller. Se escreve Fairchild Hiller. Ousadia, inteligência, ousadia. proatividade, acho que está faltando. Sorte também é bom. Sorte. Mas dizem que a sorte tem que encontrar a gente trabalhando, né? Exato. Porque tem gente que quer ficar parado e encontrar a sorte, né? Aí é um pouquinho mais difícil. A sorte aqui entrou como brincadeira. Não confio nela. Ai, seu Oswaldo, se eu pudesse, eu não deixava o senhor ir embora, não. Eu ia dizer, não, fique aqui mais, bater papo, mas a gente já deve estar aí. Quanto tempo já, João? Isso porque eu falei, olha, a gente vai fazer só 20 minutos. Quanto? 50 minutos. Poxa. E deu para eu aprender mais do que o senhor imagina. Sempre dá. Obrigada, viu? Tá. Uma honra receber Obrigado o senhor aqui. Você ter me convidado. Deixa eu transmitir o recado da nossa diretora, da Rose Maiorana. Sim. Hoje ela está abrindo... ela está ausente por um compromisso. E ela pediu que eu transmitisse o abraço dela ao senhor. Tá, obrigado. Que se ela tivesse no jornal, ela queria muito lhe receber. Tá, muito obrigado. Mas olha, eu tenho acompanhado muito programas de esporte. E você vê que hoje tem muita mulher trabalhando. Hoje tem. Quem dera se fosse nessa época. Nessa época que eu entrei, tinha só a Ciane na TV, mas na rádio não tinha ninguém. Fiquei por bons anos e depois fiz a transição. Depois que fiz a especialização em comunicação humanizada, brand, aí eu fui mudando ali os caminhos. Inclusive narrando o jogo, né? Hoje tem narrando. Tem narrando. Eu gostava mesmo de fazer a reportagem de campo. De campo. Adorava. Eu gosto de futebol até hoje, mas hoje eu me resumo só a assistir meu Fluminense. Qual é seu time? Bom. Seu Oswaldo, peraí, se despeça aqui da nossa audiência, deixa um abraço aí para todo mundo. Essa parte aqui, esse papo não vai entrar, né? Aqui a gente coloca tudo, né, Ari? Que o pessoal se divertir. Não. Deixa eu lhe agradecer. Muito obrigada, tá? Obrigada. Foi uma honra lhe receber aqui, em nome de toda a equipe do Conexão. Eu lhe agradeço mais uma vez, viu? Tá. Eu é que agradeço o convite, ter a oportunidade de falar um pouco sobre essas coisas que muita gente não sabe e que talvez até possa estimular agora algum candidato aí a ser nosso coleguinha, quem sabe. É isso aí. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, muito obrigada e até a próxima.